Quinto dia da Romaria. Pela superação dos conflitos e reconciliação. O Arraial do Barro Preto da Santíssima Trindade de Goiás, depois Trindade, tempos imemoriais e ontens eternais. Da Capelinha Brejeira a uma notável e importante história que não pode ser esquecida pelas futuras gerações. Da igrejinha plantada no mato, nascida como flor rústica do cerrado, resta seu porte como essência da alma do povo trindadense. É o pouco que ficou para dizer ao futuro quem fomos. Aqui está a gênese da comunidade que se firmou nas raízes rurais e nas tradições católicas tão presentes na identidade goiana. Trindade é, portanto, ícone da devoção rural e familiar, que sempre se uniu na nossa gente matuta, rica de fé e plena de esforço e de trabalho, a labutar na terra, no alavancar das gerações. O passado de Trindade está centrado no chão vermelho de nossas campinas, das pequenas fazendas que circulavam a região, nos princípios norteadores de um povo que madrugava e que se fazia forte na alma e no chão. A gente sertaneja trindadense nos primeiros mutirões da região do arrozal e fazendia, como lema de trabalho, prosperidade e comunhão. A Romaria do Divino Pai Eterno teve início em meio a essa gente, com suas crenças, tradições, modismos e valores. Os homens e mulheres do sertão, piedosos e crédulos, alimentaram a chama do ideal do romeiro, a caminhar para a Trindade na crença, esperança e fé em dias melhores. O berço da nossa tradicional festa é o próprio chão de Goiás. A igrejinha de Trindade foi o marco da fé, em bandeirinhas de alegria, soltas ao vento das esperanças. Capelinha, quantas lembranças! Templo do mato e da roça, das curicacas e siriemas, teu passado é uma joia lapidada no coração geográfico da pátria brasileira. As emblemáticas capelinhas brejeiras da zona rural de Trindade constituem o ideário de formação de nossa gente, desde a igreja do povoado do Cedro, da vivência secular, dedicada a São Sebastião, é um assento histórico ao nosso lugarejo. As igrejas bucólicas das regiões do Arrozal, bem como a capela da região do Bugre, são marcas religiosas, sociais, culturais e turísticas do rico legado rural de Trindade, desde os tempos do Barro Preto. Agora, nos circuitos dos amantes da arte de pedalar, os locais ganham novas cores, sob a densidade do presente. A história do Santuário do Divino Pai Eterno, também chamado de Igreja Nova, hoje Basílica, possui também uma gama de dedicação dos mais variados modelos, não só dos missionários redentoristas, dos trindadenses, dos goianos e dos brasileiros que ali encontraram a verdadeira casa do Pai, pelo arrojado projeto e pela obra arquitetônica do mesmo. Desde o lançamento de sua pedra fundamental em 1943, a modificação do seu projeto inicial, os primeiros alicerces, as primeiras paredes, o telhado, a remodelação externa, foram gastos mais de meio século. Somente a partir dos anos de 1980 que o santuário passou a ser visto em sua majestade. Nos anos de 1950, em vista aérea, era apenas um sonho, um pequeno ponto perdido no cerrado. O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno tem uma história de quase 80 anos, desde o trabalho inicial de Padre Alexandre Miné e do arcebispo Dom Fernando Gomes dos Santos. De lá para cá, sua história vem evoluindo gradativamente, passando por ampliações e reformas, outras que garantem hoje o conforto de milhares de romeiros. No final da década de 1970 é que as primeiras missas e novenas passaram a ser oficiadas, mas com grande desconforto por parte dos fiéis. Seguiu-se lentamente a sua estruturação ainda na década de 1980, realizando algumas missas, em especial a das 10 horas da manhã dos domingos. A grande praça Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, com a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, a Sala dos Milagres, o Museu Sacro, são pontos essenciais da marca trindadense, da lembrança que fica em cada coração com sua passagem. No grande estacionamento, com o altar, nos dias mais cheios da Romaria, são marcas vivas dos que vivenciam a fé. O vento frio da madrugada aproxima todos com o registro de fé em cada coração e a vista do dia nascer à sombra do grande templo. São marcas inesquecíveis de quem ama essa terra abençoada. Nesses templos,
a imagem de fé em Trindade, cidade símbolo do catolicismo do estado de Goiás. Somos povo de Deus caminhando para a luz da Trindade sem véu. Se a Trindade a que vimos rezando, somos todos romeiros do céu. Se a Trindade a que vimos rezando, somos todos romeiros do céu. Estamos já na metade do nosso caminho espiritual. É o 5º dia da novena. Hoje refletimos o tema Pai Eterno, diante de vós somos todos irmãos pela superação dos conflitos e a reconciliação. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, encontramos uma regra de vida comunitária básica e fundamental para os cristãos. É preciso encontrar caminhos para superar os conflitos existentes entre os irmãos. O Evangelho apresenta a correção fraterna como caminho para resolver os conflitos. O objetivo jamais é diminuir, humilhar ou expor o irmão que peca. O objetivo é sempre salvar o irmão. Porque amamos, devemos corrigir. Não podemos permitir que cresça entre nós o espírito de rivalidade, o espírito de divisão e de guerra. Busquemos a comunhão. A palavra de Deus pede que nos revistamos dos sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão. Precisamos aprender a suportar uns aos outros. Suportar não é aguentar, é ser suporte, ser alicerce para o outro no momento da necessidade. Isso exige de nós perdão e reconciliação. Todos nós somos pecadores. Por mais que nos esforcemos, ainda continuamos a fazer parte desta parcela da humanidade que é marcada por fragilidades e, por isso mesmo, necessitada de perdão. Tantas vezes somos feridos e precisamos aprender a dispensar o perdão. E tantas outras vezes nós também machucamos outras pessoas e precisamos ter a humildade para pedir o perdão pelos nossos erros. Sem perdão e sem reconciliação, jamais seremos capazes de superar os nossos conflitos em casa, na família, na comunidade e na sociedade. Por isso, peçamos que o Pai Eterno nos encoraje a enfrentar as situações difíceis que geram conflito entre nós e trilhemos o caminho da reconciliação. Que o Pai Eterno nos abençoe.